Tenho que ser sincero com vocês. Nos últimos vídeos eu venho falando sempre sobre rebaixamento, né? Sobre alertar uma galera que eu tô até falando que estão em Nárnia, estão no fantástico mundo de Bob, estão vivendo uma coisa que não faz sentido, que não existe no momento. Pois bem, eu mesmo, em todas as vezes que eu penso sobre rebaixamento atualmente, eu olho e falo, tá aí, mas uma hora a gente vai escapar. A gente vai conseguir escapar porque o time do Fluminense é bom, porque a gente não vai cair, porque a gente não vive esse cenário de rebaixamento há um bom tempo. Mas eu tenho que ser realista aqui com vocês de que uma coisa chegou forte durante a noite desse sábado para domingo e me deu uma desesperada. Eu recebi um número que me assustou. Me assustou e eu vou passar aqui para vocês também. Não com o objetivo de te assustar, mas de passar informação. Sou Gabriel Amaral. Se quiser deixar um like aqui embaixo, pode deixar. Isso ajuda aqui o canal. E também se gostar do vídeo, né? A gente nesse vídeo ainda vai fazer uma análise também do discurso do Diniz e o quão desesperador é quando você olha as entrelinhas do discurso do Diniz, né? Porque o que ele fala na coletiva é o que ele quer passar, mas e aquilo que não necessariamente ele quer passar, né? Aquilo que só sai ali sem querer. A gente vai falar disso. Mas vamos primeiro pro número, tá? Se você não tá sabendo, o Fluminense está na zona de rebaixamento. Não vou analisar aqui a tabela do Fluminense nesse momento, porque se eu faço um resumão da rodada, tem um monte de jogo ao longo do domingo, então você que está assistindo depois dos jogos de domingo, esse vídeo tá válido ainda. Logo após o empate, a derrota para o Botafogo, o Phil foi fazer uma pesquisa ali, gastou um bom tempo fazendo uma pesquisa dos últimos 10 campeonatos brasileiros, né, de 2013 a 2014. E das últimas 10 edições de Brasileirão, os times que tinham 6 pontos na oitava rodada, eram 24 times que tinham tido 6 pontos nessa oitava rodada, e deles 20 brigaram contra o rebaixamento até a última rodada, sendo que 13 caíram e 7 escaparam. E dos outros 4, 2 conseguiram uma reação gigantesca, foram até a pré-Libertadores, América Mineiro e Fortaleza, e 2 ficaram no meio de tabela. Isso de 2013, 2014 para cá. Pois bem, com a derrota de ontem, eu entrei em contato com o pessoal do 45 Minutos, projeto que eu já falei, foi inspiração aqui pro Raiz Tricolor. E especificamente um deles, que é até o Pedro Pereira, que eu agradeço aqui pela resposta, tem um Twitter especializado em números do Bahia. E é um cara que, enfim, tem uma base de dados sobre o Campeonato Brasileiro gigantesca. E aí essa base de dados dele, ele consegue ver ali, por exemplo, esses números que o Phil gastou um tempão pesquisando, né? Ele já pesquisou lá atrás, então ele consegue ver simplesmente com algum olharzinho ali, ele só vai e coloca no BI dele lá, né? E eu perguntei pra ele qual foi a posição final dos times que tinham 6 pontos com 9 rodadas, que é o cenário atual do Fluminense. O Fluminense tem 6 pontos, tem 9 rodadas. E ele me mandou essa imagem aí, cara. 12 equipes, e lembrando que essa base de dados dele é de 2006 pra cá, porque 2006 é quando tem os pontos corridos com 20 clubes, né? Então você passa a ter ali um número que tem mais lógica de acordo com o que é o campeonato hoje. De 2006 pra cá, na nona rodada, 12 times tinham 6 pontos. E apenas 3 escaparam, e os 3 que escaparam em 15º. Lembrando que a partir do 17º é que cai. Dos 12 times tinham 6 pontos. 9 foram rebaixados. O Vasco por 2 vezes, inclusive o Vasco do ano passado, tinha 6 pontos. E teve que fazer uma arrancada bizarra no segundo turno com o Ramon Dias para poder escapar. Essa do Santos eu não lembro tanto, mas a do Náutico em 2007 foi uma arrancada bizarra do Náutico. Talvez a terceira melhor arrancada do Brasileirão para escapar de rebaixamento. Eu diria que a do Fluminense em 2009 é a mais espetacular e a do Fortaleza em 2022 é a segunda mais espetacular. Pelo menos das que eu lembro aqui agora. O Náutico teve uma arrancada bizarra para poder chegar a 49 pontos, acho que 5 jogos seguidos, goleando. E os outros caíram. O Grêmio tinha 6 pontos em 2021. Foi rebaixado. O Palmeiras, em 2012, atual campeão da Copa do Brasil naquele ano, foi rebaixado. O Vasco, de 2015, fez uma reação absurda no segundo turno.
Quem não se lembra do Fluminense e Vasco, que o Fluminense ganhou o Vasco? Olha só que coisa, hein? Na época que a gente tinha aquela merda pra ganhar do Vasco, a gente conseguiu ganhar ali em 2015. E foi praticamente essa vitória do Fluminense em cima do Vasco que impediu que ele se salvasse. Mas fizeram uma arrancada gigante, o Nenê jogando pra cacete. Foram rebaixados, com arrancada gigante. E daqui pra baixo, aqueles que foram rebaixados já meio mortos, né? O Sport, o CSA, o América Mineiro de 2011, que a gente perdeu pra eles, né, os 2 jogos. Até o Paraná de 2018, que a gente também perdeu o Paraná. Todos esses rebaixados como lanterna ou vice-lanterna. Ou seja, cara, o cenário real é, se o Fluminense fizer uma arrancada neste momento, nunca um time passou de 15º, tendo 6 pontos nessa rodada. E você vai falar, Gabriel, mas a gente é o time que desafia os números. Pô, mas tá na hora da gente desafiar número pra ser campeão brasileiro, né? A gente vai ter que de novo desafiar número pra escapar do rebaixamento. Vai ter que de novo... A gente lembra de 2009 a parte legal, né? Eu tenho certeza que você lembra aqui. Se eu falar Fluminense, Brasileirão, 2009, o que você vai lembrar na hora? Pô, 1-0 no Palmeiras, a virada no Cruzeiro, pô, o empate com o Coritiba na última rodada, que legal. Então, você vai lembrar disso, não vai? Óbvio que você vai lembrar disso. A parte legal do ano. Você não vai lembrar disso aqui, né? Porque são os jogos de 2009. Derrota pro Corinthians, derrota pro Santo André, derrota pro Internacional, derrota pro Goiás. Então não é derrota, é 4-2, 1-0, 4-2 e 4-1. Derrota pro Galo, empate com o Cruzeiro, derrota pro Palmeiras, derrota pro Atlético Paranaense. Aí tem esse 5-1 com o Sport aqui, milagroso. Derrota, empate com Vitória. O Fluminense ficou, só pra vocês terem uma noção, entre o dia 23 de setembro, 23 de setembro, e o dia, cadê aqui antes? E o dia 7 de junho, o Fluminense só ganhou um jogo, tá? Do dia 7 de junho ao dia 23 de setembro. A gente tá falando de 3 meses e meio jogando direto e tinha uma vitória. Então assim, se você tá disposto a olhar pra esse... que a gente desafia os matemáticos, e isso é Fluminense, etc. Desculpa, cara, vai sozinho nessa, porque eu tô desesperado. Tem que desafiar a matemática toda vez, vai ter que ficar fazendo isso. Enfim, vou repetir. 12 times tinham essa pontuação. 9 foram rebaixados e as 3 que não caíram brigaram até o final e foram 15º. O cenário é muito, muito, muito complicado. E tem um detalhe aqui, né? Náutico, Santos e Vasco 2023 não jogavam outra competição. Talvez o Santos jogava a Sula, não sei, mas não jogavam outra competição. A gente tem 2 competições a mais no segundo semestre. Vamos para as coletivas aqui, né? Cara, ontem eu gastei um tempo vendo coletivas do Diniz. E vou trazer aqui momentos que para mim me chamaram a atenção. Vamos lá. Eu fui reassistir a coletiva de Fluminense S.A. Coletiva da demissão do Diniz. E veja se essa frase aqui esses 30 segundinhos não vão fazer sentido de todo o recorte atual. O time grande está sempre pressionado. Essa é uma pergunta que ela está respondida já no bojo da pergunta. Não tem como você estar num time grande, na situação que o Fluminense está, e não está pressionado. Está todo mundo pressionado, eu estou mais pressionado. Eu acredito que eu sou uma pessoa que lido bem com a pressão, porque assim, eu não jogo a toalha, trabalho mais, eu acredito mais, e eu sigo lutando para que as coisas deem certo. Mas que está todo mundo pressionado e eu estou sempre mais pressionado nessa situação, que eu sou o líder da equipe. E não adianta ficar arrumando culpados, eu sou o maior responsável mesmo. A gente criou um número de situações grandes, não conseguiu fazer, não só nesse jogo, no jogo do São Paulo, no jogo do Atlético, a gente fez 30 minutos primorosos, depois o time oscilou muito. Parece as mesmas declarações atuais, inclusive, né? Do tipo, na frente da câmera, eu sou o principal responsável, mas aí a gente criou um monte de chance, os jogadores perderam as chances, etc. Ou seja, na entrelinha joga pro jogador. Mas o que mais me chamou a atenção foi a frase... Eu não jogo a toalha. O Diniz não vai pedir para sair, gente. O Diniz não vai desistir dessa maneira. Esse é o primeiro ponto. E por que o Diniz não joga a toalha? Vamos para uma pergunta de ontem, tá? Vamos para 3 respostinhas de ontem que a gente já chamou na minha atenção. Não, atual, é atual desde 2022. Essa pergunta foi feita pelo nosso Cauã Tinoco, lá do Jornal da KTO 1902, que ele perguntou uma coisa que muitos torcedores não entendem, que é: o Fluminense é o time que mais treina do Brasil. Isso é dito por jogadores que já jogaram em outros clubes e pelo próprio Diniz.
Se o Fluminense é o time que mais treina em outro Brasil. Aí cortou a pergunta porque o áudio da Flow TV deu problema, por isso que eu não coloquei aqui a pergunta. Mas ele passou pra gente. Se o Fluminense é o time que mais treina do Brasil, o que dá pra fazer a mais? Será que é falta de compreensão dos jogadores, do sistema de jogo atual, enfim? E aí a resposta do Diniz. Não, o sistema de jogo atual é atual desde 2022, né? Não é um sistema atual, é o sistema que a gente joga. E tem outros elementos acontecendo, eu já falei para vocês em algumas entrevistas, não foi só na última. A gente está aprendendo a conviver com as coisas que a gente mesmo conquistou no passado. Foi uma conquista da Libertadores, esse ano ainda conquistamos a Recopa, e o time está oscilante e nesse momento oscilando muito para baixo. É uma questão da gente trabalhar em todas as frentes para achar o prumo, achar a melhor maneira de encarar esse momento e reconquistando a confiança com os treinamentos, com os jogos. Ou seja, mais uma vez o Diniz não apresenta uma solução e basicamente só diz que o esquema de jogo, a forma de jogo atual é a mesma de 2022. Como eu falei, eu vou buscar aqui a entrelinha. O que o Diniz está dizendo é que a forma de jogar é a mesma de 2022. Então não tem por que os jogadores não assimilarem, né? Eles já estão ali com a mesma coisa. Então como que os rivais também não vão assimilar, né? Se é a mesma coisa desde 2022. Em determinado momento, eu não separei esse trechinho, vou botar outro aqui agora, mas em determinado momento o Diniz vira e fala bem assim: os adversários estudam a gente muito mais agora. Não, os adversários não estudam muito mais agora. Estudou uma vez, leu, descobriu como jogar. Tem a qualidade dentro do elenco para poder vencer, porque não adianta que se montar um time aqui da rua pode ter o melhor treinador que vai desvendar todos os mistérios do Fernando Diniz, a gente não vai ter qualidade para poder vencer o Fluminense, né? Mas tem um mínimo de qualidade, ganha. Porque a lógica dele não é a mudança. E aí a gente vai entender isso aqui agora mais uma vez em outra resposta. Que nesse momento não está fazendo, e eles têm direito e têm razão de se sentirem magoados e não se sentirem bem representados dentro Ele tá falando da torcida, tá? do campo, porque a gente está devendo para a torcida, a gente tem que melhorar. A gente tem que melhorar. Como a gente vai melhorar? Agora a gente tem que trabalhar para ser repetição, trabalho. Se a gente não é deixando de trabalhar que vai melhorar, muito pelo contrário. É trabalhando, repetindo, tentando achar solução, mudar, como o nosso colega mencionou ali, mudar não é questão de se pegar e chutar a bola. E o time, se o cara tiver boa vontade para olhar, o cara vai ver que o time saiu curto, saiu longo, e a gente não tem problema com bola curta. O Diniz é incapaz de perceber, e eu tenho um vídeo aqui no canal que eu julgo ainda muito atual, tá? Em que eu falo da parte boa do que eu chamei de o Diniz de maluco, né? Eu falei, cara, o Diniz é um maluco, e o maluco é só o cara que não é compreendido da mesma maneira pela sociedade. Enxerga a sociedade de uma maneira diferente. E o Diniz é esse maluco. Eu falo lá da parte boa e não tiro aquele ponto, não. O Diniz é incapaz de compreender de que, olha aqui, ó, como a gente vai melhorar. Assim, repetição, trabalho. Repetição e trabalho. Repetição. O esquema não é o problema. O problema é trabalhar mais. Não, mas a gente já trabalha no limite. O Diniz não sabe o caminho. Ele simplesmente quer fazer as mesmas coisas e vai obter um resultado diferente. E olha a sequência da resposta. A gente é deixando de trabalhar que vai melhorar, muito pelo... Ninguém disse que o Fluminense tem que treinar menos. O Diniz tem um complexo de perseguição impressionante, que ele acha que todo mundo que discorda de um ponto dele discorda de tudo. Porque o futebol, para ele, é a vida dele. E isso pode ser levado tanto de que o futebol é a vida dele, do tipo, ele entrega tudo que ele tem pra dentro do futebol e leva a vida dele, tanto por outro lado de que ele enxerga o futebol como uma filosofia de vida. E ele não vai mudar a filosofia de vida dele. Então o Diniz acha que todo mundo que discorda de um ponto, de uma situação, de um momento, tá discordando de tudo. E aí gera respostas bizarras como essa, do tipo, não é deixando de trabalhar que a gente vai ganhar. Não. E isso porque o repórter perguntou, vocês já trabalham muito. Como que vai fazer para poder resolver se não dá para trabalhar mais? E aí ele leva para um lado de que, não, a gente não vai deixar de trabalhar, não vai gerar melhora. Porque ele acha que tá todo mundo perseguindo e querendo destruir a carreira dele o tempo inteiro. Olha só a sequência, vou repetir aqui a sequência da resposta. Ao contrário, é trabalhando, repetindo, tentando achar solução, muda. Ele começa a falar, trabalhando, repetindo e tentando achar solução, ou seja, vamos trazer soluções, vem uma lucidez. E olha logo depois. Como o nosso colega
mencionou ali, mudar não é questão de se pegar e chutar a bola. E o time, se o cara tiver boa vontade para olhar, já tá na perseguição de novo. Se tiver boa vontade pra olhar, vai ver que a gente não dá só chutão, não sai só tocando, chutão, e volta pra mesma ladainha. A última resposta pra exemplificar isso que eu falei da filosofia de vida. não merece. Independe do que vai acontecer pra frente. Eu tenho um carinho enorme pelo torcedor do Fluminense. Eu sei absorver muito bem as vaias, mas eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei o que eu tô fazendo. E tudo que eu consegui na minha vida, o jeito de jogar, tá sendo questionado porque a gente tá tendo resultados ruins. O jeito de jogar só tá sendo questionado por causa dos resultados ruins. Por isso que tá sendo questionado. Esse é o problema que eu sempre falo, de quando a gente ganha, o mesmo remédio que serve quando ganha, quando perde não é remédio, parece que é veneno. Ele só tem um remédio. Entende? E não é nem remédio nem veneno, é um jeito de jogar. É um jeito que alguém acredita. É um jeito que alguém se dedica uma vida para que aquilo dê certo. Esse era o ponto. Esse era o ponto final desse vídeo. O Diniz dedicou a vida dele e dedica a vida dele para fazer um jeito de jogar que ele acredita dar certo. O Diniz, eu vou repetir o trecho, ó. Jeito que alguém acredita. É um jeito que alguém se dedica uma vida para que aquilo dê certo. É isso. O Diniz tem um remédio. E ele vai servir para todas as doenças. O problema é que talvez o próprio corpo, né? Talvez o próprio vírus, talvez a própria bactéria, que são como se fossem os times adversários, já descobriram que o remédio só serve para um tipo de coisa. O Diniz não vai mudar. E o Diniz, como eu mostrei lá atrás, na entrevista lá do CSA, se ele não tiver mudado de opinião, e eu acho que não mudou, ele não vai jogar a toalha. Ou seja, Gabriel, vai tudo dar errado, a gente vai ser rebaixado com o Diniz. Cara, futebol é um negócio tão maluco que a gente pode deslanchar depois. O Diniz não é um treinador ruim, eu não acho ele um treinador ruim. Eu acho que nesse momento ele se apresenta, talvez no maior desafio da carreira, como um treinador limitado. Que a filosofia de vida dele está incrementada dentro do futebol e não consegue colocar nada dentro da filosofia de futebol dele que não esteja dentro da vida dele. Isso limita. E pode dar tudo certo ainda daqui pra frente. Pode, que o futebol é maluco. Por isso que eu não condeno nada. Falar, com o Diniz a gente vai pra Série B e tal. Então, toma esse cuidado. Mas assim, o cenário atual... Valeu. Bom domingo aí pra todo mundo.